Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso de Teoria da Constituição. Eu sou o professor Matheus Passos e na aula de hoje eu vou falar sobre as funções de uma Constituição e especificamente naquilo que diz respeito à sua concretização na realidade. Uma vez que a gente tem claras quais são as funções de uma Constituição, expliquei esse tema na minha aula anterior, vem a pergunta: a Constituição, as normas ali previstas, se aplicam do mesmo jeito que outras normas jurídicas? E aí a resposta do professor Alexandrino, como eu pus aqui, é negativa. E aí é nesse sentido, então, que nós vamos falar aqui na aula de hoje sobre a realização da Constituição, ou seja, a sua aplicação na realidade. E por que a Constituição não se aplica, na visão do professor Alexandrino, com a qual obviamente eu concordo, do mesmo jeito que as demais normas jurídicas? Então o professor traz alguns pontos que eu vou passar aqui para você agora. Primeiro ponto, conteúdo da Constituição. Percebam aqui o seguinte, que a Constituição, por possuir um conteúdo aberto e ser uma ordem quadro, expliquei a ideia de natureza da Constituição como ordem aberta e como ordem quadro em outras aulas aqui no meu curso de Teoria da Constituição. Então, dê uma olhadinha nessas aulas, o link está aqui embaixo para você. Como a Constituição é assim, então ela pressupõe a sua realização constante, em primeiro lugar, e por meio de inúmeros atores políticos e sociais, o que não necessariamente ocorre com a legislação ordinária. Ou seja, o que se quer colocar aqui é o seguinte, e aí pegando o exemplo da Constituição de 88. A Constituição de 88 está em vigor há quase 30 anos. Portanto, há uma aplicação constante da Constituição ao longo do tempo. E, por outro lado, inúmeros atores políticos e sociais diferentes aplicam ou aplicaram a Constituição. E isso não necessariamente vai ocorrer com uma legislação ordinária. Quer dizer, imaginemos uma lei qualquer que tenha sido criada esse ano, por exemplo. Então, nesse sentido, a aplicação da lei não foi constante no mesmo tempo da Constituição, ou no mesmo período de tempo da Constituição. Da mesma forma, não são todos os atores sociais que vão aplicar essa lei. Ou a gente pode ter ali uma lei de uma duração específica, com uma duração específica, como foram aquelas leis vinculadas à Copa do Mundo no Brasil, por exemplo. Então, nesse sentido, a legislação ordinária nem sempre terá uma aplicação constante. E mais ainda, vale lembrar que a Constituição, como traz princípios e regras que valem no geral, digamos assim, ela tem uma aplicação constante, diferentemente de uma norma do direito penal, por exemplo. A norma do direito penal, ela vai se aplicar àquela pessoa específica e se a pessoa cometer determinado delito. Então aí sim se aplica naquele caso. Mas já um princípio do direito constitucional, um princípio da Constituição, não. Por exemplo, e aqui eu estou falando de maneira bem abstrata e geral, para deixar clara essa ideia. O princípio da dignidade humana, por exemplo, não entro no mérito aqui da definição do que é dignidade humana, mas pense na dignidade humana aí como você considerar a melhor forma ou mais correta. Esse princípio está em aplicação o tempo todo. Ou o princípio da liberdade individual, liberdade de expressão. Quer dizer, ele está ali em aplicação constante e aplicado por diferentes atores, diferentemente de uma norma do direito civil, até mesmo, ou uma norma do direito penal, que é aplicada por não tantos atores em um período de tempo diferenciado. Então, esse é o sentido aqui da realização da Constituição, ou nesse primeiro aspecto, Por isso que a realização da Constituição diferencia-se claramente da realização de outras normas jurídicas, por ser um processo contínuo no tempo, aplicado a inúmeros e muitas vezes distintos contextos sociais, políticos e econômicos, mas sempre devidamente enquadrados pelos elementos identificadores da Constituição, que foi o exemplo que eu acabei de trazer para você aqui agora. Depois disso, a gente passa para o fato de que quanto mais prolixa e programática for uma Constituição, tanto maior será a sua dificuldade de respectiva realização ideal. Ou seja, a Constituição não se aplica conforme uma lei ordinária, especialmente naqueles casos, como é a brasileira,
né, a Constituição brasileira, que é uma Constituição prolixa, é uma Constituição analítica, busca definir tudo. Então, nessa situação, né, a gente acaba não tendo a aplicação da Constituição como deveria ser, né, ou efetivamente da mesma maneira que se tem uma aplicação ali mais direta, digamos assim, da lei ordinária. Nessa perspectiva, o professor Alexandrino, inclusive, coloca isso, de que constituições analíticas, né, prolixas, como ele chama, programáticas, muitas vezes vão até mesmo se transformar em uma constituição nominal. Lembrando que eu expliquei a diferença entre constituição normativa, nominal e semântica em uma outra aula desse meu curso, que eu deixo o link aqui embaixo para você. Um outro argumento que justifica a não aplicação da Constituição, a não realização da Constituição da mesma forma que uma lei ordinária, é essa ideia de disponibilidade dos participantes. O que isso quer dizer? Vejam aqui, né? A vigência das normas constitucionais estará sempre dependente da vontade atual de realização do conteúdo da Constituição por parte dos atores políticos que devem realizar essa Constituição. Significa dizer, por outras palavras, que a Constituição, infelizmente, acaba sendo dependente do ator político. Quer dizer, o ator político, e aqui quando eu digo ator político, não é ou da vontade do ator político, eu não estou dizendo se ele vai ou não vai fazer, não é isso. Mas que ele pode concretizar a mais ou a menos conforme ele estabelecer na sua política pública. Quer dizer, e aqui também colocando de uma maneira muito geral, apenas como um exemplo explicativo da ideia, o que não quer dizer que na prática seja assim. Mas peguemos lá o artigo 6º da Constituição Brasileira, direito à saúde. Ok, como se concretiza o direito à saúde? E aí veja, o governante, um governador ou um presidente da república, enfim, ele pode chegar e dizer, bom, eu vou construir um hospital. Né, numa cidade, sei lá, de 1 milhão de habitantes. Né, vamos ali construir um hospital naquela cidade. Aí um hospital com 10 leitos. E aqui eu repito, eu estou exagerando no exemplo e colocando dessa maneira abstrata para só deixar claro para você essa ideia que eu quero explicar aqui. Aí eu te pergunto, será que um hospital com 10 leitos é suficiente para uma cidade de 1 milhão de habitantes? E eu imagino que você vai dizer que não, né? Claramente não. Só que ele está concretizando o direito à saúde. Então, nesse caso, perceba, é esse o sentido dessa ideia aqui da disponibilidade dos participantes. Quer dizer, esse governante está concretizando o direito à saúde? Está. Agora, se ele é de qualidade ou não, se ele é suficiente ou não, aí a coisa começa a complicar um pouco. E aí é nesse sentido, então, que a Constituição não vai se realizar do mesmo jeito que as outras normas jurídicas. Tanto que o professor coloca aqui, é nessa perspectiva que destaca essa importância do Poder Judiciário, especialmente em momentos de crise política, econômica ou social, já que é exatamente nesses momentos em que o conteúdo normativo da Constituição precisa e deve ser reforçada, não afastado, ignorado ou desconsiderado. Ou seja, em um momento de crise, né, o governante vai lá e diz, para essa cidade de 1 milhão de habitantes, eu vou construir um hospital com 10 vagas porque é isso que eu tenho direito, dinheiro para pagar. E aí vem o Poder Judiciário exercendo o seu papel de garante da Constituição para dizer, não senhor, o senhor não vai construir um hospital com 10 leitos, vai construir, sei lá, com 100, com 200, isso aí não importa. Mas é importante aqui a atuação do Poder Judiciário, repito, não para chancelar aquele casuísmo que o governante faz em relação à realização da Constituição. E aí, quando eu digo aqui casuísmo, é exatamente isso. É ele dizer, olha, eu construí um hospital com 10 leitos, então eu concretizei o direito à saúde, segui o que se deve fazer. Obviamente que isso é um casuísmo, porque, obviamente, 10 leitos numa cidade de 1 milhão de habitantes provavelmente não vai solucionar nada. Então, nessa perspectiva, é que vem o Poder Judiciário para dizer, não, senhor, o senhor precisa, sim, concretizar a norma constitucional. Portanto, a ideia síntese é, em momentos de crise, a Constituição não pode e não deve ser afastada. Ao contrário, ela deve, justamente nesses momentos, ser realizada para que se busque, então, as soluções aos problemas daquele momento,
conforme o texto constitucional. Ah, mas não dá. Então, pera lá. Então, mude-se a Constituição por meio de um processo constituinte genuíno, né, verdadeiro, representativo da vontade do cidadão, para aí sim se poder fazer alguma coisa. E não simplesmente alterar a Constituição conforme um casuísmo para que a Constituição reflita a realidade e não o contrário. Quer dizer, a ideia aqui é evitar casuísmos, evitar manipulação do texto constitucional em benefício do governante que estiver ali no poder naquele momento específico. E ainda vale aqui destacar, no âmbito da realização da Constituição, em sentido diferenciado das demais normas jurídicas, a ideia do tipo de procedimento necessário à interpretação e aplicação das normas constitucionais. Ou seja, é claro que, apesar de não se poder fazer esse casuísmo, né, é necessário aí, claro, né, que a Constituição não pode deixar de articular devidamente o sentido do texto normativo com as condições reais e concretas da vida. Então, a relação entre a Constituição e a realidade vem, assim, logicamente, a exigir também, na fase decisiva da concretização, uma devida articulação entre o texto e o contexto. Eu quero aqui deixar bem claro para você o seguinte, porque muitas vezes pode parecer contraditório. Porque, por um lado, eu digo assim, não, a Constituição não pode ser usada conforme o contexto. E aí vem em seguida e digo, a Constituição deve ter essa articulação entre texto e contexto, como diz o professor Alexandrino. Então, veja bem você, a ideia é da Constituição como uma ordem aberta, mas também como uma ordem quadro. Então, é nesses dois sentidos, ou nessas duas naturezas da Constituição, Constituição como ordem aberta, Constituição como ordem quadro, que se deve ter, claro, a maleabilidade necessária para interpretar o texto constitucional e aplicá-lo conforme a realidade social, isso é fato, mas ao mesmo tempo não se pode expandir essa ordem quadro, não se pode alterar essa moldura que é essa ordem quadro em benefício específico e pontual de determinados governantes. Então esse é o sentido, essa é a perspectiva aqui adotada. É uma ordem quadro, portanto é fechado naqueles princípios básicos, mas é uma ordem aberta, porque esses princípios básicos precisam ser interpretados, claro, conforme a realidade, mas sem a alteração desses princípios básicos conforme a conveniência momentânea daquele governante. E é exatamente isso que diz o professor Alexandrino, quando ele coloca aqui essa relação e essa articulação entre o texto e o contexto, deve ser feita considerando-se a Constituição como uma ordem aberta no âmbito de uma ordem quadro. Ou seja, significa dizer que os limites estabelecidos pela moldura, que é a ordem quadro, não podem ser extrapolados por nenhum dos três poderes, com ênfase no legislador ordinário e no Tribunal Constitucional, ou seja, naquele órgão que é o guardião da Constituição. Ou seja, é aquela ideia que eu acabei de falar. Existe a Constituição, ela é aberta, ela é maleável, ela precisa sim regular a realidade e as realidades ao longo do tempo são distintas, isso é fato, mas essa maleabilidade deve existir apenas no âmbito dessa ordem quadro, no âmbito dessa moldura, sem que o legislador ordinário extrapole ou aumente essa moldura com base na legislação ordinária, e nem mesmo o Tribunal Constitucional, né, ou a função de guardião da Constituição, que no caso brasileiro é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, sem que esse órgão também extrapole essa ordem quadro. Portanto, a Constituição, a realização da Constituição deve sempre estar aí entre um ponto de equilíbrio, ou em um ponto de equilíbrio, entre, por um lado, a maleabilidade necessária para poder efetivamente regular a ordem social e garantir os direitos e liberdades dos cidadãos, por um lado, mas, por outro, isso deve ser feito no âmbito dessa ordem quadro, no âmbito dessa moldura, sem casuísmos e sem manipulações do texto constitucional a favor desse ou daquele governante que estiver ali, né, governando naquele momento específico. Então é isso. Espero que tenha ficado claro para você essa ideia de realização da Constituição. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas aulas que eu vou disponibilizar por aqui.
Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.